E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Falando de FA. Eu sou Alex Torrealba e vamos falar de muito futebol americano por aqui, analisando o que aconteceu de melhor nessa semana 6, que foi uma semana com jogos fantásticos, alguns resultados surpreendentes, e sobrou apenas um invicto nesta temporada. Confere aí. Então pessoal, vamos começar com os principais destaques que aconteceram nessa semana 6. Jogo de abertura entre Philadelphia Eagles e New York Giants, sem muita surpresa. Vitória dos Eagles por 34-16. E agora os Eagles estão embalando um pouco mais nessa temporada. Vamos ver até onde vão os atuais campeões do Super Bowl. Também teve um resultado surpreendente. Vitória do Dallas Cowboys contra o Jacksonville Jaguars, 40-7. Resultado que ninguém esperava, acho que nem os torcedores mais otimistas dos Cowboys esperavam. A gente sabe que o ataque dos Jaguars são bem limitados, mas da defesa não esperava que tomassem 40 pontos desse ataque dos Cowboys. Para finalizar esses destaques mais curtos, Los Angeles Rams, única equipe ainda invicta nessa temporada, 6 vitórias, nenhuma derrota. Todd Gurley jogando muito, Jared Goff jogando muito, a defesa está trabalhando muito bem. E o brasileiro Cairo Santos segue chutando muito bem os field goals e extra points. Vamos ver até quando ele vai durar lá. Ele vai ser com certeza cortado da equipe quando o Greg Zuerlein se recuperar da lesão. Ele está próximo disso. Mas é bom ele manter esse bom nível para quando ele for cortado, uma outra equipe conseguir contratar ele e ele seguir atuando aí na NFL. Dos principais jogos que aconteceram, queria primeiro falar da vitória do Atlanta Falcons contra o Tampa Bay Buccaneers por 34-29, um jogo em que os dois quarterbacks se destacaram bastante. O Matt Ryan está tendo uma temporada digna de MVP, vem conseguindo muitos touchdowns, poucas interceptações e conseguindo linkar os seus principais recebedores, como o Julio Jones, a ganhar muitas jardas. Ele que teve uma temporada passada bem mais ou menos, depois de ser MVP, e em 2018 ele está conseguindo se recuperar. Do outro lado tem o Jameis Winston, que cumpriu suspensão nesse início de temporada, está voltando aos poucos, e agora como titular absoluto dos Bucs. Ele também teve uma partida muito boa, 4 touchdowns, 2 interceptações, esse foi o lado negativo, e por pouco os Bucs não conseguiram vencer. Teve até jogadinha de rugby no final, em que os jogadores do ataque começaram a passar a bola para trás, mas na hora de entrar na endzone, o Deshaun Jackson, ele furou, deu uma frangada, como se diz no futebol, e não conseguiu dar a vitória para os Bucs. Segundo jogo, uma vitória também surpreendente do Miami Dolphins contra o Chicago Bears, 31-28. Eu destaco uma coisa que eu falei no último vídeo, analisando essa rodada, que a única chance dos Dolphins ganharem essa partida era se a linha ofensiva trabalhasse muito bem. E ela trabalhou muito bem mesmo, porque não permitiu nenhum sec dessa defesa do Chicago Bears, que tem Khalil Mack e outros grandes jogadores que sabem pressionar o quarterback. Teve um desempenho no jogo corrido muito bom dos running backs, que a linha ofensiva conseguiu fazer bons bloqueios. Frank Gore conseguiu mais de 100 jardas. E pasmem, né, o Brock Osweiler, o cosplay de poste, o quarterback que estava substituindo o Tannehill, ele conseguiu uma boa partida. Conseguiu 3 touchdowns, apesar das 2 interceptações, quase 400 jardas lançadas, e foi um fator fundamental para essa vitória do Miami Dolphins. O Chicago Bears pecou bastante na defesa, o ataque conseguiu produzir bastante pontos, e na prorrogação não conseguiu matar o jogo. Primeiro o Miami Dolphins teve uma chance, e na linha de 1 jarda, o running back soltou a bola, um fumble, a bola do Chicago Bears, que teve a oportunidade, field goal chutado, errou. E daí o Miami Dolphins conseguiu vencer depois disso com um field goal 31-28. Os Dolphins seguem vivos na briga pelos playoffs e o Chicago Bears ainda estão tentando se encontrar, vem de bons jogos, mas acabam perdendo outros. Então são duas equipes ainda que estão em evolução e podem ainda produzir bem mais coisa do que estão produzindo. No terceiro jogo dessa semana que eu queria destacar, não vai ser bem eu que vou destacar, a vitória do Pittsburgh Steelers contra o Cincinnati Bengals, um duelo de divisão bem legal, que teve bastante intensidade, bastante pontuação, e quem vai falar é o Carlos Oliveira, ele que é do Cantar das NFL, o perfil no Twitter, um perfil bem engraçado que vale a pena acompanhar. Fala aí, Carlos, o que tu achou desse jogo entre Bengals e Steelers? E aí, salve galera, beleza? Prazer estar falando com vocês aqui, né?
agradecer o convite desde já, para falar do que foi ontem Pittsburgh Steelers e Cincinnati Bengals, jogo lá em Cincinnati. Foi um bom jogo, um jogo bem movimentado, como a gente já esperava, né? São dois rivais que se odeiam, né? Acho que beira o ódio a relação entre eles. E foi um jogo movimentado, vitória por 28-21 da equipe do Pittsburgh Steelers, aquela virada no finalzinho, né? Bem emocionante. Eu acho que o Cincinnati cuidou mal do relógio no final do jogo. Eles conseguiram abrir a vantagem, só que deixaram um tempo considerável no relógio pro Big Ben. E um cara com a qualidade que tem o Big Ben, o quarterback do Pittsburgh Steelers, o mínimo de tempo que você deixar que ele poder conseguir fazer alguma coisa é perigoso. E acabou isso, e acabou que o Pittsburgh Steelers conseguiu atravessar o campo, fez o touchdown faltando poucos segundos para acabar o jogo, conseguindo a vitória. E depois não sobrou muita coisa pro Cincinnati conseguir buscar o resultado e acabou perdendo mais uma vez, né? Impressionante. O Cincinnati não consegue vencer Pittsburgh Steelers em casa de maneira nenhuma. Dá uma movimentada na divisão deles, né? Agora o Pittsburgh Steelers vence mais uma, entra ali na briga pela classificação juntamente com o Baltimore Ravens, que é outro rival da divisão deles também. E eu tô bem curioso para ver como é que vai ser essa sequência aqui agora. Será que embala, né, o Pittsburgh Steelers, que vem superando o problema do Le'Veon Bell, que não vem jogando? Será que vai trocar, que não vai trocar? E o Cincinnati, eu acho que a grande falha deles no jogo foi o péssimo controle de relógio. Ali no finalzinho deram muito tempo pro Pittsburgh Steelers no final conseguir a vitória, mas foi um bom jogo, foi um dos melhores jogos do domingo. É isso, galera, obrigado pelo convite, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau. Muito obrigado ao Carlos pela participação. Confiram mesmo o Cantadas NFL, perfil bem legal, bem divertido e também com conteúdo sobre o futebol americano, que é sempre legal de acompanhar. E no quarto jogo, o jogo mais espetacular dessa temporada até então, com certeza absoluta, duelo entre Kansas City Chiefs, que até então estavam invictos, contra o New England Patriots. Jogo que aconteceu em Foxborough, por causa dos Patriots, e lá é bem difícil de ganhar, ainda mais quando se é um quarterback bem jovem. E o Patrick Mahomes teve dificuldades, teve 2 interceptações nessa partida, conseguiu produzir bastante pontos, mas muito dessa pontuação elevada, dos 43 pontos dos Patriots e também dos 40 pontos dos Chiefs, se deve à fragilidade das duas defesas. Os ataques a gente sabe que são muito bons, tem peças boas. Por exemplo, os quarterbacks, Patrick Mahomes de um lado e Tom Brady de outro. Os running backs, tem o Sonny Michel de um lado, que produziu bastante jardas, conseguiu conduzir bem esse jogo terrestre dos Patriots, contra o Kareem Hunt, que teve outra partida muito boa. Os recebedores de um lado, temos o Travis Kelce, o Tight end, tem o Tyreek Hill e também o Sammy Watkins, são um corpo de recebedores bem bons, contra o Josh Gordon, que chegou agora nos Patriots e já está produzindo muito bem, Julian Edelman, o Tight end, o Gronkowski, e também o Chris Hogan. Então são armas bem importantes que ambos os ataques têm, só que as defesas ainda são muito frágeis, pecam na secundária, pecam na pressão ao quarterback, e isso acaba fazendo jogos de muitas pontuações, como o que a gente viu no domingo do Sunday Night, mas foi um jogo espetacular, até o último segundo estava 40-40, até que o kicker, o Gostkowski, chutou o field goal da vitória. Foi assim um jogo, vale a pena ver de novo, se você conseguir ver essa partida muitas vezes. E se você assistiu e não gostou, meu Deus, não sei o que você está fazendo da sua vida, assista esse jogo que foi muito bom. E falando em outra partida muito boa, o Monday Night Football foi bom pra caramba também. E eu avisei no último vídeo que esse jogo poderia ter muitos pontos, até porque é um jogo de horário nobre. Normalmente, alguns jogadores que a gente não espera acabam se destacando. E foi o caso do CJ Beathard. O quarterback do San Francisco 49ers teve uma partida muito boa até o final do jogo. Explicando, ele conseguiu boas recepções com o Marquise Goodwin, ele conseguiu dar a bola para os seus corredores, o Breda e o Mostert conseguiram correr bastante, os dois com quase 100 jardas. Isso fez com que os 49ers conseguissem pontuar bastante e dessem trabalho para a defesa dos Packers. Por outro lado, teve o Aaron Rodgers, como sempre, né? Mais de 400 jardas, nenhuma interceptação. E ele foi o nome dessa virada dos Packers, junto com o Davante Adams, que é um dos principais wide receivers do Green Bay Packers. E ele teve boas recepções, principalmente no final do jogo. Ele acabou com a secundária do San Francisco 49ers, que já é ruim.
e o Richard Sherman era o único capaz de marcar ele, tanto é que no final do jogo teve a chance de marcar ele e acabou fazendo uma falta que deu vida ainda para o Green Bay Packers buscar essa vitória, que foi definida também nos últimos segundos com o chute do Mason Crosby, ele que teve sua redenção após uma partida péssima contra o Detroit Lions, 4 field goals perdidos. Agora ele conseguiu acertar todos os field goals e extra points e deu a vitória para o Green Bay Packers, que ainda segue vivo na briga pelos playoffs, enquanto os 49ers estão cada vez pior e provavelmente vão ficar com uma das primeiras escolhas do próximo draft. Então, pessoal, essa foi a análise da semana 6 aqui no canal Falando de FA. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui embaixo no YouTube, deem um gostei e compartilhem esse vídeo. Sigam a gente lá no Instagram, @Falando de FA. E era isso. Muito obrigado pela audiência. Até uma próxima e valeu!